Você sabe como fazer uma avaliação funcional do seu aluno e por que fazer essa avaliação? Qual a importância de fazer essa avaliação antes de começar o treinamento? Se você não faz ainda ou se já faz e quer saber um pouco mais sobre isso, fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar sobre avaliação funcional. Fala aí galera, quer fazer o treinamento funcionar? Como que vocês estão? Mais um vídeo começando aqui no canal do Treinamento Mais Funcional, um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento funcional. Então, mais uma vez a gente vai falar sobre avaliação funcional do movimento. A gente já falou alguns vídeos atrás, bastante vídeos atrás, foi lá nos primeiros vídeos, mas hoje eu vou falar principalmente a importância de fazer uma avaliação funcional do movimento, como que deve ser essa abordagem que a gente tem que ter com o nosso aluno antes de começar o treinamento, por que a gente tem que fazer essa avaliação e como fazer essa avaliação da maneira correta. Fechou? Então vamos lá para o conteúdo sem mais enrolação. Primeiro, o porquê é importante a gente avaliar nosso aluno antes de começar o treinamento. Essa avaliação vem sempre antes de começar, durante, para a gente ver se a nossa abordagem, principalmente em exercícios corretivos, está caminhando da maneira correta. Então hoje a gente vai falar sobre avaliação funcional. Vídeo que vem a gente fala sobre exercícios corretivos, como utilizar, beleza? Então, a importância da avaliação funcional, ela vai dizer pra gente a estratégia que a gente tem que utilizar com os nossos alunos. Então ela vai discriminar a estratégia, ela vai dar o caminho que a gente tem que percorrer com os nossos alunos. Então a gente já vai colocar aqui, ó, estratégias de exercícios corretivos. Então ela vai falar pra gente qual é a estratégia de exercício corretivo que a gente tem que utilizar e também vai dizer pra gente qual é a progressão correta com esse nosso aluno, qual é o momento correto de progredir com esse nosso aluno. Então, estratégias de exercícios corretivos e progressão. Por que é importante essa questão de progressão? Porque se nós progredirmos cedo demais com o nosso aluno, ele vai se lesionar e a disfunção que a gente queria corrigir a partir da avaliação não vai ser corrigida. E se a gente progredir tarde demais, a gente vai estar perdendo tempo com esse nosso aluno. Então ela vai dizer pra gente qual é a estratégia de exercício corretivo e qual o momento certo de progredir a partir desses exercícios corretivos e aí sim para exercícios de força a partir da disfunção corrigida. E um dos principais benefícios dessa avaliação funcional é que ela vai possibilitar um feedback para esse nosso aluno durante o treinamento, porque os exercícios corretivos serão feitos durante o treinamento e principalmente no tempo que ele estiver em casa ou trabalhando, porque ele pode ter certeza, ele vai ter mais tempo trabalhando e dentro da casa dele do que treinando com você. Então, só treinando não é o correto. Ele tem que levar esse feedback da avaliação para o dia a dia dele. Então, durante o trabalho dele, manter uma postura correta, durante o tempo que ele fica em casa, a gente pode receitar, prescrever alguns exercícios corretivos também para ele fazer em casa. Se por acaso ele precisar parar de treinar, ele vai viajar, vai tirar férias, enfim, ele precisa parar de treinar algum tempo, ele continua fazendo esses exercícios no local onde ele estiver. Se ele precisar parar para sempre do treinamento, parar de treinar com você por algum motivo que seja, ele também pode continuar fazendo. Então você vai gerar uma mudança pertinente, permanente nesse aluno para o resto da vida dele. Então é muito importante essa avaliação, porque durante o treinamento e também fora do treinamento, esse feedback, essa autoavaliação do aluno melhora demais. Então sempre pensar que a importância dessa avaliação também, o benefício muito grande dela é feedback para o aluno. Ou seja, autoavaliação, ele vai estar se autoavaliando a todo momento, tá bom? E aí existem várias avaliações que a gente pode utilizar. FMS, que eu já falei para vocês, algumas outras avaliações independentes, vários exercícios para avaliar o nosso aluno. E a gente não vai entrar nesse mérito de qual avaliação é melhor ou pior. O importante é avaliar. Escolhe os exercícios que você quer com seus alunos, pesquisa um pouco mais sobre como fazer, pratica e depois aplica com seus alunos. Então, independente do método que você vai utilizar para avaliar, o importante é avaliar, certo? E aí o objetivo principal dessa avaliação, o objetivo é identificar a principal, não sei se vocês estão conseguindo ver o que está escrito, mas eu estou falando, né? Principal disfunção desse meu aluno. Então, a partir dessa avaliação, a gente tem que identificar a principal disfunção. Então, o principal objetivo dessa avaliação é identificar essa principal disfunção. Por que a principal disfunção? Porque essa principal disfunção ela pode estar acarretando em outras disfunções secundárias.
Deixa eu dar um exemplo para você. A gente está fazendo um agachamento e aí você identifica que o problema principal desse aluno no agachamento é o tornozelo. Porém, ele também tem um joelho valgo e também tem uma retroversão pélvica. Mas você percebe que o tornozelo dele é a principal disfunção. Você corrigindo essa principal disfunção, pode ser que as disfunções secundárias se corrijam automaticamente. Pode ser que essas disfunções secundárias sejam por conta dessa disfunção principal aqui. Então você corrigindo a principal disfunção, você corrige também automaticamente, sem ter um trabalho específico nessas áreas, mas você corrige automaticamente a partir da correção dessa principal disfunção. Então, sempre o elo disfuncional maior, o principal elo disfuncional é o que a gente tem que identificar com essa avaliação funcional, é o que a gente tem que sempre pensar em identificar e posteriormente corrigir com esses nossos alunos por esse motivo de corrigir também disfunções secundárias. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Bruno, e se eu errar essa principal disfunção? Se eu achar que é uma e acabar não sendo essa? E aí a gente tem dois cenários dentro dessa possibilidade. Um cenário ruim e um cenário bom. O pior cenário é quando você trabalha essa disfunção que você achou que é a mais importante e o seu aluno não melhora. Você não consegue identificar uma melhora no seu aluno. Aqui é um cenário bem ruim, porque você está perdendo tempo, querendo ou não, você está perdendo tempo. E um cenário bom é quando você identifica a disfunção, percebe que essa não é a principal disfunção, mas mesmo assim ele melhora um pouco. E às vezes essa melhora é o suficiente para ele voltar para a atividade do dia a dia dele com segurança. Então, se por acaso você perceber que não está melhorando, você tem que mudar a abordagem. Se por acaso você perceber que está melhorando, ou você mantém ou você tenta identificar um elo disfuncional maior. Mas aqui, ó, principalmente nesse cenário ruim, que é a não melhora do aluno, você tem que mudar o mais rápido possível para não perder tempo com ele, tá bom? E por isso a importância de saber avaliar da maneira correta, para esse elo disfuncional ser identificado o mais rápido possível e o mais certo possível. Fechou? Mas esse medo da galera de não conseguir identificar a principal disfunção é um pouco exagerado, porque dificilmente você não vai ter melhora, independente do trabalho que você está tendo com o seu aluno. Dificilmente você não vai ter melhora. E aí, a partir dessa melhora aqui, você já consegue identificar que você está trabalhando da maneira correta, mesmo você não trabalhando a principal disfunção. E aí, uma dica que eu tenho que dar para vocês precisam pensar da seguinte forma: o seu aluno chegou para você com uma disfunção que ele não desenvolveu em um mês. Ele está com aquela disfunção a vida inteira, lutando para ser disfuncional. Então essa disfunção ela foi desenvolvida ao longo de vários anos. Então essa correção, a correção dessa disfunção não vai acontecer em uma aula. É impossível. Então pensem nisso. Não é em uma, 2 aulas que a gente vai corrigir essa disfunção do nosso aluno. Sempre pensando a longo prazo. Porém, a gente tem que sempre avaliar durante algumas semanas. Então, por exemplo, você começou a trabalhar na correção da disfunção do aluno, mas você avalia durante umas 2, 3 semanas se ele está tendo melhora. Se por acaso ele não estiver tendo melhora, muda a abordagem, porque ele vai melhorar um pouco, não vai corrigir totalmente a disfunção em 2 semanas, mas ele vai apresentar melhora. Então, se ele por acaso não apresentar melhora, muda o estilo de abordagem. Mas pensem nisso, deixem isso na cabeça de vocês e expliquem para os alunos de vocês também. Ele demorou muito tempo para desenvolver a disfunção, não é em 1, 2 aulas que essa disfunção vai ser corrigida. Precisa de um tempo maior, a gente sempre tem que pensar a longo prazo. E aí 2 situações que vai mudar um pouquinho essa abordagem. Situação de dor aguda, ou seja, a dor que se desenvolve em pouco tempo, e dor, minha tinta está acabando, crônica, que é uma dor que já está instalada no corpo do aluno há mais tempo e vai perpetuar se essa disfunção não for corrigida. 2 exemplos que a gente tem de dor aguda e dor crônica, na verdade um exemplo que pode contemplar essas 2. Dor na região lombar. Se você faz uma avaliação com o seu aluno, percebe que ele tem falta de mobilidade do tornozelo, falta de mobilidade de flexão de quadril, e aí essa lombar compensa esse movimento, e ele tem uma dor aguda, uma dor muito grande na lombar que não possibilita que ele treine, a região da lombar tem que ser trabalhada para que essa dor aguda desapareça e aí ele consiga treinar. Ou seja, a região que a gente vai dar mais atenção vai ser a região de dor aguda, que no caso é a coluna lombar, mesmo a gente sabendo que essa dor acontece por conta dessa falta de flexão de quadril. Mas a gente precisa trabalhar a dor aguda ali na lombar
para que ele consiga voltar para o treinamento. Agora uma segunda situação, essa mesma situação de falta de mobilidade no tornozelo, falta de mobilidade de flexão de quadril e aí compensação de movimento na coluna lombar, mas é uma dor crônica, ou seja, o aluno não tem uma dor tão forte, ele consegue treinar, mas aquela dor lombar ali, aquela lombalgia está instalada no aluno de forma crônica há muito tempo. Aí sim a nossa abordagem vai ser em mobilidade de quadril e mobilidade de tornozelo, porque mesmo com a dor ele consegue treinar, mas a dor a gente sabe que está vindo dessa falta de mobilidade e aí a gente tem que trabalhar essa falta de mobilidade. Então sempre que a dor for aguda é um estilo de abordagem, quando a dor for crônica é um outro estilo de abordagem, um outro tipo de visão para a correção da disfunção. E um último tópico, galera, falando sobre intuição. A gente pode avaliar a partir da nossa intuição, então estou olhando ali, eu percebi que o aluno tem uma disfunção em tal local, só que isso é intuitivo meu, estou olhando e achando que ele tem essa disfunção. A gente pode avaliar dessa forma? Sim, pode, mas existe uma frase que o Collins disse, aqui ó, que é o seguinte: a falta de evidência para sustentar algo não invalida a sua existência. Ou seja, não é só porque a gente não tem evidência científica ou a partir da avaliação que aquela disfunção acontece, não é porque a gente não tem evidência que aquela disfunção acontece, que ela não está ali. Ele até usa um exemplo do câncer. Não é porque a gente não consegue identificar que o câncer está ali que ele não está. A gente só está utilizando a estratégia errada para a identificação. Então o câncer ele acaba aparecendo, mesmo você fazendo alguns exames, mas esses exames, essa falta de evidência a partir dos exames, não invalidou a existência do câncer. Então não é porque, claro que aqui dois mundos diferentes, né? Mas não é porque a gente não consegue identificar, evidenciar que aquela disfunção está ali, que a gente não pode achar que ela esteja, tá bom? Mas aí existe um porém também. Por exemplo, estou fazendo uma avaliação com o meu aluno, vou fazer o agachamento com as mãos acima da cabeça, para avaliar a mobilidade do tornozelo, mobilidade torácica, enfim. E aí eu percebo que ele tem um joelho em valgo. Isso pode ser o quê? Eu vou achar que pode ser questão de adutores hiperativos, ou seja, puxando o quadril em adução e aí deixando o joelhinho em valgo, e glúteo médio e principalmente os abdutores de quadril estão inativos, ou seja, hipersensíveis, não têm uma ativação correta para trazer esse quadril em abdução e equilibrar o movimento do joelho, mantendo ele alinhado com o quadril e com o pé. Eu estou achando que é isso. Eu acho, a partir de vivências, a partir de avaliações que eu fiz anteriores, que pode ser que aconteça isso. Porém, eu preciso de avaliações de exercícios adicionais, eu preciso avaliar mais profundamente para saber se aquilo ali realmente acontece. Mas, geralmente, a nossa intuição vai estar da maneira correta, mas pode ser que ela nos leve para o caminho incorreto. Então, sempre vai precisar, a falta de evidência não invalida a existência da disfunção, porém, a gente precisa avaliar um pouco a mais do que só com a nossa intuição. Fechou, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou sobre a avaliação funcional, a importância dela, que eu acho muito importante. Eu estou trazendo esse assunto aqui de novo, porque eu acho muito importante de todo mundo avaliar. E eu vou falar para Deus e o mundo, bater nessa tecla até o fim, para todo mundo avaliar, fazer a avaliação com os seus alunos, para que o movimento dele seja da maneira correta e aí ele consiga melhorar a performance, diminuindo o risco de lesão. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Muita gente assiste o vídeo, mas não é inscrito. Então se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. 2 vídeos por semana, toda semana 2 vídeos, segunda e quinta. Deixa o like aí para saber se vocês estão curtindo o conteúdo. Deixa qualquer comentário que vocês queiram aí, criticar, acrescentar alguma coisa, eu respondo a todos vocês. E me sigam lá nas redes sociais, porque lá a gente tem um contato mais direto no dia a dia. Vocês não param de ter conteúdo, todo dia tem conteúdo diferente lá. E aí vocês ficam por dentro e absorvem mais conteúdo. Fechou, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Grande abraço, até a próxima.